Saudações a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da playlist opinativa do MGF. O vídeo de hoje será dedicado inteiramente a discutir minha visão pessoal, sempre devidamente embasada, sobre um dos personagens mais relevantes da história de Westeros ao final do segundo século após a conquista, e a maior ameaça existencial aos Targaryen desde os tempos de sua infame Dança dos Dragões, o Dragão Negro em pessoa, um dos grandes bastardos legitimados de Aegon IV, e um dos cavaleiros de maior renome na história dos Sete Reinos apesar de seu pouco tempo de vida, Daemon Blackfyre, o fundador de uma dinastia concorrente que pleiteou o poder total sobre o poente, que lutou com valentia e honra em nome de sua aspiração e morreu como havia vivido, de espada na mão, sem se acovardar diante do perigo. Mas antes de falarmos a respeito do Grande Dragão Negro, eu advirto a todos que alguns spoilers deste período temporal serão inevitáveis, e portanto, recomendo cautela aos espectadores. Também lembro a todos, como sempre, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e considerem contribuir de forma mais direta com o trabalho duro desempenhado aqui, através do Pix, sempre a melhor opção por ser imediato e burlar a burocracia do YouTube, do botão Valeu Demais ou do Clube de Membros. Também peço a todos que confiram os links afiliados da Amazon do canal, na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará também auxiliando o meu trabalho sem nenhum custo adicional. Com isso tudo dito e sem mais delongas, comecemos a discutir a vida e os feitos, bem como minhas opiniões, a respeito de um dos maiores personagens da história recente de Westeros. Desde tenra idade, Daemon já demonstrava seus predicados que fariam dele uma lenda ao crescer, bem como já estava envolvido, invariavelmente, em algumas controvérsias bastante claras que o perseguiriam ao longo de toda a sua vida. Filho do então príncipe Aegon com uma de suas primas, Dina Targaryen, conhecida como a Desafiante por seu temperamento indomável, Daemon tinha a quem puxar no quesito inconformismo, e além do mais, era também do ponto de vista estético e físico um verdadeiro primor. Alto, belo, jovem e forte, ele era tão valeriano e tão principesco quanto se poderia ser, mesmo sendo um Waters, e mesmo que seu nascimento tenha sido um escândalo na corte do piedoso Baelor I, que se encontrava na porção final de seu reinado naqueles tempos. Com sua morte, quando Daemon tinha apenas 1 ano de idade, o príncipe Viserys, pai de Aegon e consequentemente avô de Daemon, subiu ao poder, mas teve um governo curto, que mal durou 1 ano, após o que o próprio Aegon ascendeu como quarto de seu nome, inaugurando uma nova e controvertida era na história dos reinos. O pai de Daemon não era o que se poderia chamar de um bom ou sábio rei, e governava principalmente focado em seu próprio proveito, em detrimento das necessidades de seu povo ou de seu reino. Mas ainda assim, o jovem Daemon mostrava uma índole bastante diferente, talvez por ter sido criado um pouco mais distante de sua graça, não sendo assim tão influenciado por ele. Ainda que não se pudesse dizer que Daemon fosse exatamente um homem literato, o tipo de personagem que eu tendo a preferir, ele era ainda assim cavalheiresco e cortês, nobre e reto, um jovem príncipe Targaryen em tudo exceto o nome, contando com o sangue puro do Senhor de Dragões em suas veias. De ombros largos, barriga lisa, braços fortes, longos cabelos platinados e profundos olhos purpúreos escuros, Daemon era a perfeita figura de um nobre descendente da Casa Real, o que me leva à minha primeira ponderação. Ele parece ter sido criado por George Martin como uma espécie de arquétipo do nobre ideal, sendo marcadamente cheio dos predicados mais valorizados pelos Lordes dos Sete Reinos, o que invariavelmente lhe atrairia apoio logo de cara para qualquer pretensão que pudesse ter. Isso parece ter sido feito pelo autor de maneira proposital, para criar de maneira preliminar uma espécie de sombra para o reinado dos Targaryen, uma figura ao mesmo tempo ideal e alheia ao seu poder, um alguém que poderia, efetivamente, criar para si mesmo uma dinastia tal que teria o poder, a legitimidade aos olhos de alguns e até mesmo a estética ideais para desafiar os senhores do Trono de Ferro. Nesse sentido, posso dizer que aprecio a existência do personagem, por ser uma espécie de forte contraponto à hegemonia dos Targaryen, que até então apenas haviam sido verdadeiramente desafiados em seu poder total por eles mesmos, querendo dizer que todos os grandes conflitos pelo trono que haviam ocorrido até aquele momento haviam colocado Targaryen contra Targaryen, com destaque para a Dança dos Dragões, naturalmente, mas também em instâncias como a luta entre Maegor e o príncipe Aegon, o não coroado, no ano 43. Reside aí então meu primeiro ponto de apreço por Daemon. Ele não só era um cavaleiro tão reto e ideal quanto se poderia ser, mas representava também um forte ideal e uma possível sombra à hegemonia dos Targaryen no contexto dos Sete Reinos, o que torna a história toda ainda mais interessante. Treinado em armas por Sir Quentin Ball, o mestre em armas da Fortaleza Vermelha, Daemon venceu seu primeiro torneio já aos 12 anos de idade e foi sagrado como cavaleiro por seu próprio pai, a maior honra que um jovem cavaleiro poderia receber, ser sagrado por um rei coroado.
Ademais, ele ainda recebeu das mãos do próprio Aegon a posse da espada do Conquistador, Blackfyre, talvez a lâmina mais emblemática e importante na história dos reinos, e com isso, Daemon decidiu fundar para si mesmo uma casa nobre inspirada pelo nome de sua espada, surgindo assim a Casa Blackfyre, cujo símbolo, tal como acontecia com as de outras tantas casas fundadas por filhos ilegítimos, apresentava o estandarte dos Targaryen com suas cores invertidas, ou seja, um dragão negro sobre fundo vermelho sangue. Daemon a princípio não almejava a coroa, pelo que suas ações deram a entender, mas apenas se ver livre da mácula da bastardia, algo que devia envergonhar profundamente um guerreiro tão orgulhoso como ele. Mas a cessão de Blackfyre pelo rei a ele levou muitos em sua corte a enxergarem também uma espécie de transferência tácita do próprio direito à coroa, como se Aegon, que nunca se dera bem com seu primogênito legítimo, o príncipe Daeron, o estivesse deserdando de maneira silenciosa, escolhendo Daemon como herdeiro em seu lugar, mesmo que ainda não o tivesse legitimado. O prego final nesse caixão viria, ironicamente, já no leito de morte do próprio indigno, quando ele legitimou de um só golpe de pena todos os seus filhos ilegítimos, incluindo Daemon, naturalmente, o que o tornava ainda mais apto a ser o sucessor do rei, e apenas colocou ainda mais fervura nessa espinhosa questão. Isso me leva a outro ponto de admiração que tenho pelo personagem, sua relativa humildade. Daemon teria tudo para se sentir como um dos maiores e mais importantes homens dos Sete Reinos, em especial após sua sagração pelo rei, a transferência de Blackfyre para sua custódia e sua legitimação, que o tornaram um dos maiores personagens da corte real. Ainda assim, mesmo que não saibamos quais foram suas reais motivações para eventualmente se sublevar contra o trono, a narrativa condensada contida no Mundo de Gelo e Fogo dá a entender que ele foi muito mais induzido e convencido por aqueles que o cercavam a pegar em armas do que propriamente ansiava pelo poder, pois era acima de tudo um cavaleiro em seu coração, e um dos votos mais importantes da instituição da cavalaria é a humildade, conforme expliquei em um vídeo antigo do canal sobre a cavalaria em Westeros, cujo link você encontrará na descrição abaixo ou ao final deste vídeo. Pessoalmente, acredito que a humildade é uma virtude muito salutar e admirável, e nesse aspecto, enxergo uma certa semelhança entre Daemon e outro personagem importante dos reinos que viveu cerca de um século mais tarde, o príncipe Rhaegar Targaryen, que era igualmente um homem de nobreza e valor, mas ainda assim tratava os outros com cortesia e respeito. Embora seja importante apontar que enquanto Daemon era um guerreiro em cada fibra de seu ser, Rhaegar apenas lutava por acreditar que esse era o seu dever e o seu destino, embora nunca tenha propriamente apreciado a canção das armas como faziam personagens como o próprio Robert Baratheon, seu principal rival, ou Daemon. De fato, posso dizer de forma bem segura que tanto Daemon quanto Rhaegar estão entre os meus personagens favoritos de toda a obra, a despeito das polêmicas que cercam a ambos. Fossem quais fossem as motivações e as aspirações de Daemon, o fato é que seu pai faleceu após um miserável e corrupto reinado, e seu meio-irmão Daeron subiu ao poder como o segundo de seu nome, prometendo trazer Westeros de volta aos tempos de retidão. O fato é que, durante os primeiros 12 anos do reinado de Daeron, Daemon permaneceu sendo um súdito leal de sua graça, e foi em troca agraciado pelo meio-irmão com riquezas, honras e até mesmo uma porção de terra rente à Água Negra, na qual ele teria a permissão de erigir para si e para sua nova casa uma fortaleza, para governar essa porção do continente como um senhor de próprio direito. Acontece que isso não era feito apenas por uma questão de apreço ou bondade por parte de Daemon, e sim como uma forma de cautela, para garantir que Daemon permanecesse apaziguado, para todos os efeitos, e isso demonstra mais uma das características do Dragão Negro às quais admiro. Ele nunca foi um homem com quem se pudesse brincar ou a quem se pudesse subestimar, e até mesmo o rei de Westeros se movia com cuidado em sua presença, o que é simplesmente muito maneiro. Como dito anteriormente, embora saibamos quais foram as razões de alguns senhores e casas para quererem uma mudança no governo, não sabemos exatamente o que convenceu Daemon pessoalmente a se sublevar, mas é fato que, no ano 196 após a conquista, ele levantou o estandarte do Dragão Negro em revolta, e a primeira rebelião Blackfyre estava instaurada. Isso era, naturalmente, um problema para os reinos, mas foi ao mesmo tempo o período em que Daemon mais brilhou, pois ele era um soldado nato, e aquele era o seu elemento. Daemon lutou com distinção na guerra, muito embora Martin não tenha descrito de forma precisa seus feitos na maioria das batalhas, com a mais notável exceção sendo justamente a derradeira, a Batalha do Campo da Grama Vermelha, também lutada em 196, onde o destino de Westeros e do Trono de Ferro seria decidido com sangue, fogo e aço. Daemon foi descrito como estando imparável naquela batalha, derrubando algoz depois de algoz, esmigalhando a hoste do vale, matando Will Wenwood e o Cavaleiro de 9 Estrelas Templeton com sua própria lâmina antes de finalmente se ver cara a cara com Sir Gwen Corbray, da Guarda Real de Daeron II.
Esse é um dos momentos mais impactantes para mim em toda a guerra, pois foi um dos poucos momentos registrados nos quais duas lâminas valerianas se chocaram em batalha. A Blackfire empunhada por Daemon com tanta habilidade e a Senhora Desespero, o maior legado dos Corbray, que pertencia então a Sor Gawain, que não era menos habilidoso. O combate foi descrito como um dos mais eletrizantes que já se havia testemunhado em Westeros, com as espadas de aço escurecido dançando sua valsa mortífera pelo ar, enquanto o cavaleiro e o rebelde se degladiavam, buscando ferir um ao outro até a submissão. No fim, Sor Gawain levou a pior, sofrendo diversos ferimentos por todo o corpo, e diante disso, Daemon deu mais uma demonstração de sua forte noção de honra cavalheiresca, não apenas não se aproveitando de sua vantagem momentânea para liquidar o Cavaleiro Branco, como também permitindo expressamente que ele partisse para trás das linhas lealistas, sob sua proteção, para que tivesse seus ferimentos tratados, pois assim era a índole do Dragão Negro, mais uma das razões pelas quais o admiro. Foi mais ou menos durante esse ponto da batalha que outro dos grandes bastardos legitimados de Aegon IV, Sir Brynden Rivers, conhecido como Corvo de Sangue, um dos principais comandantes do exército lealista, se aproveitou do momento de desatenção de Daemon para tomar uma posição elevada no campo, ordenando então à sua companhia de arqueiros, conhecidos como os Dentes do Corvo, que alvejassem o rebelde e seus dois filhos gêmeos mais velhos, Aegon e Aemon, com uma chuva de projéteis. Obviamente, esse ataque sorrateiro ceifou as vidas tanto de Daemon quanto dos filhos, que morreram diante de si, encerrando assim tanto a batalha quanto aquela primeira rebelião, muito embora o ideal dos Blackfire tenha sobrevivido na figura do meio-irmão de Daemon, Aegor Rivers, o Aço Amargo, que capturou Blackfire e fugiu do campo após uma mal-sucedida tentativa de contra-ataque, acompanhado de outros tantos parentes de Daemon e de seus apoiadores sobreviventes, fugindo eventualmente de Westeros antes de ser executado. No futuro, Aço Amargo ainda conduziria duas das outras 4 rebeliões, e embora nenhuma delas tenha sido bem sucedida em seu propósito, o legado do Dragão Negro na história dos Sete Reinos está mesmo assim para além de qualquer discussão. Pois bem, essas foram minhas reflexões e minha opinião sobre Daemon Blackfire, e agora, como sempre, quero conhecer as opiniões de vocês sobre o personagem e sobre minha visão pessoal. O que pensam sobre o Dragão Negro? Acreditam que ele foi de fato um grande e importante personagem da história dos reinos ou que era apenas um arrivista arruaceiro? Qual seria seu lado nas rebeliões Blackfire, o Dragão Negro ou o Dragão Vermelho? E finalmente, o que pensam sobre meus motivos para admirar o personagem? Escrevam abaixo suas impressões nos comentários e eu verei a todos novamente no próximo vídeo.